Os norte-americanos utilizavam espingardas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim, mas não tanto quanto muitos pensam. Sendo as mais populares a Winchester modelo 1897 e a Winchester modelo 1912, também conhecidas como espingardas de trincheira. No Pacífico, elas eram utilizadas em combate dentro dos túneis, cavernas e também, claro, no meio da floresta, onde a vegetação fechada facilitava emboscadas inimigas em curtas distâncias. E a calibre 12 era mais que perfeita nessas situações, pois disparava vários bagos em um agrupamento aberto, aumentando as chances de acerto e de neutralizar um ou vários soldados inimigos. Já fora de combate, essas armas eram muito utilizadas pelas polícias militares norte-americanas, nas prisões de guerra e também para proteção de depósitos nas cidades ocupadas. Os soldados dos Estados Unidos podiam levar para casa pistolas inimigas capturadas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim. Inclusive, a grande maioria das pistolas alemãs e japonesas que existem hoje nos museus pelo mundo chegaram dessa forma. Como na época não existiam muitas regras sobre isso, e as que existiam eram ignoradas até mesmo pelos fiscais, o soldado simplesmente guardava na mochila essa arma ou essas armas e levava para casa. Sem contar que era muito comum também enviar para a família por correio militar. Foi somente algum tempo após a Segunda Guerra Mundial que um controle mais rígido em relação a isso foi implementado. Em diversas séries e filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vemos os soldados disparando suas armas da cintura ou com a coronha embaixo do braço, muito diferente da operação padrão nos dias de hoje, porque além do menor controle de recuo, o soldado não utilizava o aparelho de pontaria e perdia bastante a precisão. Mas por incrível que pareça, os filmes não estão errados. Os soldados realmente eram treinados dessa forma, especialmente para algumas situações, como durante as rápidas movimentações para o soldado não perder o equilíbrio correndo e também para reações rápidas e instintivas. Mas claro que na grande maioria das vezes o soldado disparava sua arma do ombro e utilizando o aparelho de pontaria. Já ouviu falar nas armas gigantes dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial? Com a entrada dos norte-americanos na guerra, o exército precisou treinar centenas de milhares de soldados para o combate. E diversos métodos foram utilizados para agilizar os treinamentos. Um desses métodos foi através da fabricação de armas gigantes de instrução. Escalas maiores das armas utilizadas, como o M1 Garand e a BAR, com as paredes recortadas para que toda a turma pudesse ver e entender o funcionamento interno com mais facilidade durante as instruções. Essas armas gigantes obviamente não disparavam, mas tinham todas as partes internas funcionais exatamente como os modelos reais. 3 curiosidades sobre a clássica espingarda de trincheira. Número 1. Como sua capacidade era de 5 cartuchos no tubo e 1 na câmara, a arma ficava sem munições rapidamente e demorava para recarregar. Por isso, muitos soldados utilizavam as baionetas encaixadas na ponta, pois podiam continuar lutando mesmo com a arma vazia. Número 2. Alguns modelos permitiam o chamado Slam Fire, onde o operador mantinha o gatilho acionado e a arma disparava somente com a manobra da telha, permitindo efetuar os 6 disparos rapidamente em menos de 3 segundos. Número 3. Com essa grande velocidade entre os disparos, era comum do cano esquentar bastante. Por isso existia um protetor térmico na parte de cima, que mantinha as mãos do operador afastadas do cano. Sabia que os soldados dos Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial utilizando a chamada granada abacaxi? Pois é, o formato e a cor amarela renderam esse apelido carinhoso dos soldados. Nos anos 30, o amarelo era a cor oficial dos materiais explosivos do exército. O mesmo em relação à granada Mark II, que já saía de fábrica nessa cor. Porém, quando os soldados entraram na guerra, eles perceberam que elas eram muito perigosas porque eles prendiam as granadas
posicionadas nos suspensórios e a cor amarela chamava muita atenção, prejudicando a camuflagem principalmente durante a noite. Dessa forma, os próprios soldados começaram a pintar as granadas de verde para resolver esses problemas, até que as fábricas começaram a fazer o mesmo, deixando apenas uma pequena faixa amarela em cima para seguir o protocolo militar de identificação. Sabia que a Alemanha tentou quebrar a economia da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial? No início do conflito, a Alemanha reconheceu a Inglaterra como uma grande potência econômica, o que obviamente trazia várias vantagens militares. E para tentar destruir a economia e enfraquecer os aliados, a inteligência alemã bolou um plano secreto de falsificação monetária para a introdução de milhões de notas falsas na economia britânica, o que provocaria hiperinflação e enfraqueceria os aliados militarmente. Porém, rapidamente eles descobriram que essa falsificação era mais difícil do que eles imaginavam. E pouco tempo depois, um espião vazou o plano aos britânicos, que começaram uma corrida de aprimoramento das cédulas para dificultar ainda mais a falsificação. E quando a Alemanha finalmente conseguiu criar a cópia perfeita, já era tarde demais para o plano dar certo e ele não foi implementado. A espingarda calibre 12 foi muito popular entre os soldados norte-americanos na campanha do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no início da campanha, elas nem sempre funcionavam. Isso porque os militares receberam cartuchos de papel, uma espécie de papelão rígido. Isso mesmo, que por incrível que pareça, eram muito comuns na época. Mas esse papel molhava com facilidade durante as fortes e extensas chuvas, contaminando o propelente e, claro, não funcionando. O exército tentou impermeabilizar esses cartuchos com uma cobertura de cera, que até funcionava, mas quando a arma esquentava durante os disparos, a cera derretia, se espalhava por todo o interior da arma e provocava diversas panes e problemas. Foi somente depois de muita reclamação que os cartuchos construídos em latão foram novamente introduzidos. O que era aquela grande bolsa que os paraquedistas carregavam do lado da perna durante a Segunda Guerra Mundial? Quem já viu as fotos do dia D, com certeza já deve ter se perguntado. A maior dificuldade dos paraquedistas eram os saltos com diversos equipamentos pesados presos ao corpo. Isso porque eles chegavam atrás das linhas inimigas e precisavam carregar tudo que era necessário para as missões. Dessa forma foi criada a bolsa de perna para o transporte da carabina M1A1 durante os saltos. A carabina ficava armazenada com a coronha rebatida, o que reduzia quase pela metade o seu tamanho. E o soldado conseguia rapidamente, quando chegava no chão, abrir essa bolsa, tirar a carabina, abrir a coronha e ir para a missão. Porém, existem relatos do dia D onde essas bolsas romperam, fazendo o soldado chegar ao chão desarmado e precisar capturar uma arma inimiga para sobreviver. A clássica pistola 1911 é famosa pela participação durante a Segunda Guerra Mundial, mas sabia que ela já era militarmente famosa muito antes disso, inclusive antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Isso porque sua primeira aplicação militar foi no ano de 1916 com os Estados Unidos, durante a expedição punitiva contra Pancho Villa no México, com resultados impressionantes no campo de batalha que tornaram ela a pistola padrão dos militares dos Estados Unidos, garantindo a participação em 1918 durante a Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro teste em grande escala em cenários extremos, que claro, ela também foi aprovada. O lança-chamas é uma das armas mais lendárias e assustadoras da Segunda Guerra Mundial. Esse equipamento pesava mais de 30 quilos e tinha capacidade para 18 litros de combustível em gel. Combustível esse que ficava armazenado nos dois grandes tubos laterais e era pressurizado pelo tubo menor do meio. Essa arma era acionada através de dois gatilhos. Um gatilho frontal que ativava o acendedor que ficava queimando na ponta e o gatilho traseiro que liberava a passagem do combustível pressurizado, ocorrendo a ignição e o lançamento do fogo por até 35 metros. E eu sei que pode parecer assustador carregar esse equipamento
equipamento nas costas no meio do combate. Mas por incrível que pareça, os lança-chamas tinham diversos dispositivos de segurança e eram considerados confiáveis pelos operadores. Mas e vocês teriam coragem? O lança-chamas era uma arma assustadora utilizada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, pesando cerca de 30 quilos e com capacidade para 18 litros de combustível. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, eles não eram utilizados de forma aleatória no campo de batalha, mas sim de forma estratégica, principalmente contra bunkers na Europa e túneis no Pacífico. Isso porque em acionamento contínuo, o jato de fogo acabava rapidamente, durando cerca de 15 segundos. E o soldado não ia querer ficar sem o seu equipamento principal em combate de forma tão rápida. Por isso eles utilizavam acionamentos curtos de 1 ou 2 segundos, sempre de forma estratégica e seguindo os planos da missão. Dessa forma, cada operador tinha cerca de 7 acionamentos curtos antes do esvaziamento dos tanques. Será que os lança-chamas aliados utilizados durante a Segunda Guerra Mundial explodiam com facilidade quando atingidos por disparos em combate? E a resposta é não. Por incrível que pareça e diferente dos filmes, esses tubos tinham paredes espessas e existem vários relatos de projéteis que ricocheteavam quando acertavam. Já nos casos de perfuração por projéteis comuns, eles não geravam calor suficiente para a ignição do combustível, acontecendo apenas o vazamento. Porém, seus operadores corriam sim um risco maior, mas por outro motivo. O operador do lança-chamas carregava 30 quilos nas costas e obviamente era mais lento no campo de batalha, além claro de chamar mais atenção entre os outros soldados, o que tornava eles alvos fáceis dos inimigos, que tinham medo do poder devastador dessa arma. Por que os atiradores de elite são chamados de snipers? Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. Muitas pessoas acreditam que esse nome teve origem durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele é muito mais antigo. No Reino Unido, durante o século XVIII, existia uma ave chamada snipe, que era muito difícil de caçar por estar sempre alerta e voar quando percebia a presença humana de longe. Além disso, como as armas da época eram de anticarga e demoravam para recarregar, se o caçador errasse o tiro, ela escapava. A única forma de pegar essa ave era através de uma aproximação lenta, camuflada e discreta, sem fazer barulho e, claro, com uma incrível precisão de acertar o animal de longe com somente um disparo. E assim, quem conseguia caçar o snipe era chamado de sniper. Quando pensamos em pistolas alemãs da Segunda Guerra Mundial, o primeiro modelo que vem à mente é a clássica Luger. Mas sabia que ela não foi a pistola padrão do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, por ser uma pistola muito cara, complexa e difícil de produzir, ela foi substituída oficialmente no ano de 1940 pela pistola Walther P38, que era muito mais barata, simples e fácil de produzir em grande escala. Inclusive, a pistola Luger teve a produção suspensa no ano de 1941 para que as fábricas focassem na produção rápida e eficiente da pistola P38. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos são lembrados por utilizarem a pistola 1911, enquanto a Alemanha utilizava a pistola Luger e também a P38. Mas sabia que existiu um modelo de pistola que os dois lados utilizaram ao mesmo tempo em combate? Exatamente, a pistola Browning High Power. Em 1935, essa pistola era produzida na Bélgica pela empresa FN. Porém, pouco tempo depois, a Bélgica foi invadida pela Alemanha, que capturou a fábrica e também a linha de produção dessas pistolas, que claro começou a produzir elas para o exército alemão, mas ela continuou sendo produzida também no Canadá pelos aliados. Então, em alguns momentos, elas foram utilizadas por ambos os lados em combate durante a Segunda Guerra Mundial.
Os soldados norte-americanos utilizavam baionetas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim. A baioneta era importante para o combate corpo a corpo e os soldados treinavam bastante com ela. Já no campo de batalha, elas foram mais utilizadas no Pacífico devido ao estilo diferente de combate, mas também foram amplamente utilizadas na Europa. Seu emprego em combate seguia o Manual de Campo para Baionetas FM 2325 de 1943, que dava ênfase nas missões noturnas para ataques silenciosos e sem chamar atenção, e também, claro, o importante fator psicológico no inimigo. Hoje é dia de bar, mas não esse que vocês estão pensando. Uma das armas aliadas mais famosas da Segunda Guerra Mundial é a clássica Browning Automatic Rifle M1918A2, também conhecida como BAR ou BAR. Seu grande poder e volume de fogo era importante no campo de batalha, como suporte durante as movimentações e ataques estratégicos contra edificações e também veículos inimigos. Porém, a vida do operador não era nada fácil. Essa arma pesava mais de 10 quilos e não era qualquer um que conseguia carregar. Além disso, todo esse peso fazia ser difícil de disparar do ombro sem suporte. Por isso, em movimento, os soldados costumavam atirar com ela embaixo do braço, obviamente com uma menor precisão. E como tinham capacidade para apenas 20 munições, eram recomendadas rajadas curtas em combate. A bazuca é sem dúvidas uma das armas mais famosas da Segunda Guerra Mundial. Mas qual é a origem desse nome bem estranho? O nome militar oficial desse equipamento na época era lança-foguetes M1. E o apelido, que é conhecido até os dias de hoje, veio do instrumento musical chamado bazuca, uma espécie de trombone com um som engraçado que foi popularizado nas rádios dos anos 30 pelo comediante Bob Burns. E como os soldados viram uma certa similaridade, eles resolveram também chamar a arma de bazuca. Sabia que o rifle M1 Garand era utilizado também como lançador de granadas durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, em especial as granadas M9 contra veículos e edificações inimigas. Muitos soldados tinham essa função no campo de batalha ao longo de toda a guerra, pois além de serem pequenas, leves e fáceis de transportar, essas granadas conseguiam neutralizar até mesmo alguns tanques médios. E para essa aplicação, o soldado precisava remover as munições do rifle, instalar o lançador M7 na ponta do cano e encaixar a granada e carregar uma munição especial de festim, que ao ser disparada liberava os gases para o lançamento da granada. E o mais importante é que no fim dessa aplicação, o soldado removia o lançador da ponta do cano, inseria suas munições tradicionais e voltava para o combate. Tudo muito simples, fácil e rápido. Durante a campanha da Europa, o troféu de guerra mais cobiçado pelos soldados aliados era a pistola Luger alemã. Já durante a campanha do Pacífico, além, claro, da pistola Nambu, muitos buscavam capturar também as espadas que muitos soldados japoneses carregavam e muitas vezes também utilizavam em combate. E essas espadas de diversos tipos e tamanhos eram utilizadas até como moeda de troca entre os próprios soldados, com as espadas utilizadas pelos oficiais japoneses sendo muito mais valiosas. A granada de vara alemã é sem dúvidas a mais famosa da Segunda Guerra Mundial, aparecendo em todas as séries e filmes como a granada padrão do exército alemão. Mas sabia que isso não é verdade? Existiu também outra granada tão popular quanto a granada de vara, e que inclusive foi mais utilizada. A granada M39, também conhecida como granada ovo, que foi criada em 1939 para os paraquedistas porque eram menores, mais leves e mais fáceis de transportar. Não é à toa que essa foi a granada alemã mais produzida durante a Segunda Guerra Mundial, com 84 milhões de unidades, enquanto a clássica granada de vara teve 75 milhões de unidades produzidas. Mas claro, nos filmes e séries ela tem um impacto visual muito maior.
Vocês com certeza já ouviram falar na submetralhadora M1 Thompson e também da submetralhadora M3 Grease Gun. Mas por que nunca existiu a submetralhadora M2? Na verdade, ela existiu sim, porém nunca foi adotada. A submetralhadora M2 Hyde foi projetada para de fato substituir a M1 Thompson, porque ela se provou melhor e mais barata, com o governo encomendando 160 mil unidades. Porém, com apenas 400 unidades produzidas, o governo descobriu a submetralhadora M3 Grease Gun, que tinha o mesmo desempenho da M2, porém era muito mais simples, leve, barata e fácil de produzir, tendo em vista que era toda em metal estampado e não tinha partes em madeira. Dessa forma, a M2 foi aposentada e a M3 foi para a linha de produção. Sabia que a Alemanha tentou atacar a Inglaterra com besouros? Pois é, essa história é muito interessante. Em 1942, a Alemanha bolou um plano estranho para a introdução de milhões dos chamados besouros da batata nas plantações da Inglaterra, tendo em vista que esse besouro nativo do México era considerado praga por conseguir destruir rapidamente diversos tipos de plantações, e isso provocaria escassez de alimentos. O plano deles era jogar de avião mais de 40 milhões de besouros na costa leste da Inglaterra, e os cientistas iniciaram os testes, soltando 54 mil besouros em uma área controlada em Frankfurt. Mas adivinha só, eles fugiram, o teste saiu de controle, e em 1944 foi reportada a primeira infestação do besouro da batata na Alemanha. Parece que o tiro saiu pela culatra. Para a destruição de blindados durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos são lembrados pela clássica bazuca e o exército alemão pelo Panzerschreck. Já os britânicos utilizavam uma arma diferente, mas muito interessante, a chamada Piat, que ao invés de foguetes, disparava uma espécie de morteiro com a ajuda de uma grande mola em conjunto com uma carga propelente. Obviamente que essa arma tinha limitações de precisão em distâncias maiores, mas era excelente contra muitos blindados inimigos, posições e edificações. Sem contar que por não lançar foguetes, podia ser disparada em locais fechados, fazendo pouco barulho e sem deixar rastros de fumaça. O clássico rifle M1 Garand tem um segredo muito especial que poucas pessoas conhecem. Isso porque é difícil de perceber nas fotos, séries e filmes. Nós precisamos analisar a coronha mais de perto. Na parte de trás, na região da soleira, existe uma pequena tampa que, quando aberta, revela no interior um kit completo para a manutenção do rifle, com escovas e tubos com óleo e graxa. Tudo muito bem armazenado e sempre junto com o rifle. Inclusive, nesse corte da coronha, nós podemos ver como o kit fica armazenado no interior, sendo muito importante para a manutenção do rifle no campo de batalha, garantindo seu funcionamento até mesmo nas piores condições. Quantas armas norte-americanas de cada modelo foram produzidas durante a Segunda Guerra Mundial? Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. A pistola 1911 A1 teve aproximadamente 1.900.000 unidades produzidas, a carabina M1 cerca de 6,1 milhões de unidades, a M3 Grease Gun cerca de 600.000 unidades, o rifle M1 Garand cerca de 5,4 milhões de unidades, a clássica Thompson M1A1 cerca de 600.000 unidades e a BAR aproximadamente 200.000 unidades. Será que o rifle M1 Garand podia mesmo travar com a entrada de sujeira como mostrado na série Band of Brothers? E a resposta é sim. E os americanos do canal InRange TV realizaram esse teste, descobrindo que o rifle tem uma grande abertura na lateral que expõe todo o mecanismo interno, permitindo a entrada de sujeira com facilidade se o rifle, por exemplo, for derrubado na areia. E essa areia, em conjunto com pequenas pedras, se
se espalha pelo interior e realmente trava tudo, inclusive as munições, impedindo que elas subam para a câmara e também que sejam retiradas. Esse tipo de pane até pode ser resolvida sem precisar desmontar toda a arma, mas um soldado com pouca experiência e com toda a adrenalina do campo de batalha, com certeza teria uma dificuldade muito maior. Se vocês quiserem ver o teste completo, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Os paraquedistas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial utilizavam uma arma diferente, versátil e que não é muito lembrada nos dias de hoje, a FG-42, que era considerada muito avançada para a época, pois podia ser utilizada como rifle tradicional e também como metralhadora. Criada exclusivamente para os paraquedistas, ela foi lançada em 1943 e teve apenas 7.000 unidades produzidas. Além de compacta e versátil, a FG-42 tinha o carregador lateral e o pistol grip inclinado, que simulava a empunhadura do Kar-98K, que os soldados estavam mais acostumados, reduzindo o período de adaptação. Além disso, esse projeto permitia que o soldado disparasse deitado, com a arma bem rente ao chão, ajudando na camuflagem. E também essa arma já vinha com bipé e baioneta dobráveis na ponta. Quando falamos sobre as armas dos paraquedistas utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, a mais lembrada é a submetralhadora M1 Thompson, que aparece na maioria dos filmes e séries. Mas sabia que existiu uma arma ainda mais importante para os paraquedistas? Durante os treinamentos, os militares perceberam que era muito difícil saltar com o rifle M1 Garand, tendo em vista que, apesar de potente, é um rifle grande e pesado. E a Thompson, apesar de compacta, utilizava o calibre 45 das pistolas, que não tinha bons resultados em distâncias maiores. Então, para resolver esse problema, os paraquedistas passaram a utilizar a carabina M1A1. Era muito mais leve e fácil de transportar com a coronha rebatida durante os saltos. Essa carabina apresentou excelentes resultados durante as missões e é considerada a mais importante para os paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu já mencionei em outros vídeos a importância para os paraquedistas da submetralhadora Thompson e também da carabina M1A1, pois eram armas compactas e fáceis de carregar durante os saltos, tendo em vista que o rifle M1 Garand, apesar de potente, era muito grande e pesado. Mas sabia que dependendo da missão, os paraquedistas mesmo assim saltavam com eles. Eles eram utilizados pelos paraquedistas atravessados por baixo de todos os equipamentos, também em grandes bolsas na lateral do corpo e em alguns casos até desmontado no interior de uma bolsa menor. Não é à toa que esse é considerado o rifle mais importante dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Para que servia aquela pequena bolsa que o Capitão Miller utilizava na lateral do corpo durante o filme O Resgate do Soldado Ryan? Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. Como capitão do 2º Batalhão de Rangers, que participou da invasão da Normandia no dia D, o personagem utilizava como arma principal uma Thompson M1A1. E além dos porta-carregadores tradicionais utilizados no cinto, nas missões especiais longe das linhas de frente, os soldados carregavam também essa bolsa lateral que comportava 6 carregadores sobressalentes, que em conjunto com os porta-carregadores tradicionais, o soldado podia transportar até 16 carregadores para essas missões especiais. Inclusive, nessa cena a gente consegue ver ele fazendo uma troca de carregador utilizando essa bolsa. A Thompson dos anos 20 foi simplificada em 1942 para o emprego durante a Segunda Guerra Mundial, mais fácil de produzir em grande escala e com uma redução de valor por unidade de $209 para apenas $45. Mas o governo ainda não estava satisfeito e queria algo ainda mais barato para substituir a Thompson. Foi então que em 1943 surgiu a M3 Grease Gun, uma arma de construção simples em metal estampado e sem partes em madeira,
que custava apenas $20. E com cerca de 600 mil unidades produzidas ao longo de quase 2 anos, o governo ainda não estava satisfeito e queria um valor ainda menor. Foi então que em dezembro de 1944 foi lançada a M3A1, que era ainda mais simples e com o valor reduzido para $15 por unidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, as bombas lançadas pelos aviões aterrorizavam todos os lados. Mas existiu um tipo de bomba que assustava muito mais, principalmente os líderes dos países, que não tinham explosivos ou qualquer outro material tóxico ou inflamável, mas sim o poder da propaganda, onde centenas de milhares de folhetos eram embalados dentro de cápsulas que eram lançadas pelos aviões, abrindo no ar e se espalhando pelo território inimigo. Nesses folhetos existiam mensagens de falsa comunicação, falsa rendição, provocações, entre diversos outros exemplos, como no Japão, onde os soldados aliados espalhavam folhetos dizendo que os soldados japoneses haviam sido abandonados e que a melhor opção era se render. Já a Alemanha espalhou pela Inglaterra folhetos insinuando que as mulheres dos soldados britânicos estavam dormindo com os soldados americanos enquanto eles lutavam na guerra. Sabia que 3 armas modernas e muito populares foram inspiradas em armas alemãs da Segunda Guerra Mundial? Pois é, e vocês com certeza vão se surpreender. O clássico AK-47 teve o projeto fortemente inspirado no STG-44, a pistola Beretta 92 teve o sistema de trancamento praticamente copiado da pistola P-38 e a clássica M60, popularizada pelos filmes do Rambo, teve muitas partes do projeto inspirado na MG-42. Vocês sabiam disso? Então não esquece de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Na parte final do filme, O Resgate do Soldado Ryan, tem uma cena onde os soldados estão cercados e ficam sem munições, mas encontram morteiros de 60mm e decidem utilizar eles como granadas, batendo fortemente no chão e jogando contra o inimigo. No filme funciona muito bem, mas e na vida real? Será que isso seria possível? E a resposta é sim. Não somente funciona, como existem casos reais dessa aplicação no campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, em 1943, o soldado Charles Kelly utilizou morteiros como granadas contra o exército alemão para salvar o seu esquadrão. E em 1945, o soldado Buford Anderson destruiu uma posição japonesa dessa forma em Okinawa, ambos que receberam a medalha de honra por bravura em combate. É verdade que durante a Segunda Guerra Mundial, o inimigo esperava o do M1 Garand dos soldados aliados para correr e atacar as trincheiras, porque o som indicava que a arma estava sem munições e o soldado estava totalmente indefeso. E a resposta é não, basicamente por 3 motivos. O primeiro é porque em combate, o som constante dos disparos e explosões por todos os lados é muito mais alto que o som dos rifles, sendo praticamente impossível de ouvir de longe. O segundo motivo é porque dentro das trincheiras os soldados não ficavam sozinhos, e se por algum motivo o inimigo ouvisse-o e tentasse sair para atacar, seu colega daria cobertura. E o terceiro motivo é que mesmo que o soldado estivesse sozinho na trincheira, ele conseguia recarregar seu rifle rapidamente, em 3 ou 4 segundos. Nessa clássica cena da série Band of Brothers, um soldado novato aparece encaixando a baioneta na ponta do rifle M1 Garand, quando o outro mais experiente diz que é melhor retirar, alegando que a baioneta prejudica a precisão dos disparos. Mas sabia que isso não é bem verdade? A baioneta instalada na ponta do rifle até podia prejudicar um pouco os disparos de alta precisão em longas distâncias, principalmente com soldados menos experientes. Mas para o combate convencional não era algo significativo. Era mais uma lenda entre várias outras que se espalhou entre os soldados durante a Segunda Guerra Mundial.
Qual era o peso das armas dos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, sem munições nos carregadores? A pistola Colt 1911 pesava 1,2 kg. A carabina M1 pesava cerca de 3 kg. A submetralhadora M3 Grease Gun cerca de 3,6 kg. A submetralhadora Thompson pesava cerca de 4,8 kg. O rifle M1 Garand cerca de 5,300. O rifle M1903 cerca de 4 kg. E a M1918 Bar podia chegar aos 10 kg. Qual era o peso das armas alemãs utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial sem munições nos carregadores? A pistola Walther P38 pesava cerca de 960 gramas, a MP40 cerca de 3,5 kg, o Kar 98K cerca de 3,7 kg, o fuzil STG-44 cerca de 4,2 kg, o FG-42 cerca de 4,3 kg, o Gewehr 43 cerca de 4,4 kg e a clássica MG42 um pouco mais de 10 kg. Uma das armas mais famosas da Segunda Guerra Mundial é a clássica submetralhadora Thompson, que aparece em todas as séries, filmes e jogos. Mas sabia que ela teve uma longa história antes disso? Essa arma foi lançada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial para o combate no interior de trincheiras inimigas. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial e o seu alto valor de produção, ela acabou sendo destinada quase exclusivamente para as polícias dos Estados Unidos. Porém, 20 anos depois, com o início da Segunda Guerra Mundial, o exército se interessou pelo projeto desde que fosse simplificado para reduzir o valor e facilitar a produção em grande escala. E então, em 1942, foi lançada a tão famosa Thompson modelo M1A1. A Thompson era a arma favorita dos mafiosos dos anos 20 e também dos paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas apesar do projeto ser o mesmo, essas armas eram bem diferentes. O modelo dos anos 20 era muito mais complexo. O cano possuía aletas de resfriamento com compensador na ponta e um gripe vertical na parte de baixo, enquanto o modelo de 1942 tinha o cano mais simples, sem compensador na ponta e com gripe horizontal. Já os carregadores de tambor foram substituídos por carregadores tradicionais e o mecanismo interno foi simplificado, com a alavanca do ferrolho saindo de cima e passando para a lateral, o que facilitou a produção em grande escala para o uso militar e reduziu o valor por unidade de 209 para apenas $45. Qual revólver o personagem War Daddy, interpretado por Brad Pitt, utilizava no filme Corações de Ferro? E será que podia utilizar revólver? E eu começo respondendo que sim. Em alguns casos o revólver era permitido, em especial para os oficiais. O revólver militar Smith & Wesson modelo M1917, que é inclusive o revólver utilizado pelo personagem no filme. Esse é um revólver um pouco diferente dos tradicionais porque é no calibre 45 ACP, o mesmo calibre das pistolas 1911, precisando de um adaptador nas munições para funcionarem nos revólveres. E no cabo nós encontramos um detalhe bem interessante, que são as talas transparentes com foto no interior, que era algo que os soldados realmente faziam durante a Segunda Guerra Mundial. Garand ou Garand? Qual será a forma correta de pronunciar em inglês o nome desse rifle, que é considerado o rifle aliado mais importante da Segunda Guerra Mundial? Criado no ano de 1936, o seu nome técnico era rifle calibre 30 M1, conhecido popularmente pelo nome do seu inventor, John Garand. E durante a Segunda Guerra Mundial passou a ser chamado tanto de Garand quanto de Garand. Porém, no ano de 1943, o próprio inventor desse rifle enviou uma carta para o editor do famoso dicionário Webster, explicando qual era a forma correta de pronunciar o seu sobrenome. E ele deixou bastante claro que a forma correta era Garand. Mas isso nunca foi problema para os soldados brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, que apelidaram esse rifle carinhosamente de Garand.
Os tanques aliados da Segunda Guerra Mundial tinham um espaço interno muito pequeno. Os soldados precisavam ficar espremidos no interior e, claro, não podiam utilizar as mesmas armas dos soldados da linha de frente. Mas então, quais armas eles utilizavam fora dos tanques? E a resposta é bastante simples: as menores disponíveis, que em 1944 era a submetralhadora M3 Grease Gun, além, claro, da pistola padrão de serviço, a Colt 1911. E como o soldado ficava espremido no interior do tanque, ele não podia utilizar um coldre tradicional. Dessa forma, eles utilizavam o coldre de ombro M7, que deixava a pistola mais alta e de fácil acesso ao lado do corpo. Essas armas eram utilizadas durante as patrulhas fora dos tanques, e também em situações extremas onde a tripulação precisava abandonar o veículo e continuar a luta fora dele. Por que será que durante a invasão das praias da Normandia no dia D, os soldados desembarcavam com seus rifles dentro de um grande saco plástico? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação dessa que foi a maior invasão anfíbia da história, os aliados descobriram que as armas utilizadas podiam apresentar problemas ou panes caso entrassem em contato com a água do mar e principalmente com a areia. Dessa forma, criaram essa capa impermeável de um material emborrachado chamado pliofilme, que podia ser facilmente retirado do rifle quando o soldado já estivesse fora do mar. Isso, claro, nos cenários favoráveis, mas como a gente sabe, a realidade foi bem diferente, com os soldados sendo fortemente atacados ainda dentro das embarcações de transporte. Muitos nem esperaram e já arrancaram essas capas em alto mar, ficando prontos para combate o mais rápido possível. De todas as armas aliadas utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, uma delas foi muito importante, mas é pouco lembrada nos dias de hoje: o morteiro M2 de 60 mm, que o conjunto todo, apesar de ter mais de 20 quilos, era considerado leve e ágil para o apoio de infantaria no campo de batalha. Esse equipamento era na maioria das vezes operado por 5 homens: o líder do esquadrão, que fazia todos os cálculos e avaliações entre os disparos, um soldado que realizava os ajustes, o seu assistente que preparava os morteiros e inseria no tubo para o disparo, e mais 2 soldados que auxiliavam de diversas formas, desde o transporte das munições até a proteção da posição, tendo em vista que todos carregavam carabinas M1 para o combate durante as movimentações ou quando os morteiros acabavam. Os médicos carregavam armas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim, mas não todos. Mesmo vistos como não combatentes na Europa, alguns médicos carregavam sim armas para a defesa, principalmente a pistola Colt 1911 na cintura, que na maioria das vezes nunca saía do coldre. Porém, dependendo da situação, alguns carregavam, além da pistola, uma carabina M1, como na campanha do Pacífico, onde o conceito de não combatente não era respeitado pelos japoneses. Sabia que os soldados usavam asa de galinha durante a Segunda Guerra Mundial? Calma que não é isso que vocês estão pensando. No combate moderno, os operadores usam empunhaduras e técnicas avançadas para o melhor controle de recuo e precisão durante os disparos. Já durante a Segunda Guerra Mundial, a técnica mais utilizada era a chamada asa de galinha, onde o soldado deixava o braço da mão dominante aberto para o lado, lembrando uma asa de galinha, de onde veio o apelido, que na época oferecia um melhor controle e estabilidade em combate com essas armas grandes e pesadas. 3 curiosidades sobre a submetralhadora Grease Gun. Número 1. O apelido Grease Gun, de tradução pistola de graxa, foi dado por ela lembrar uma pistola aplicadora de graxa que os mecânicos utilizavam nos veículos militares. Número 2. Todas as armas possuíam um frasco de óleo para lubrificação no campo de batalha. O modelo M3 na lateral e o modelo M3A1 dentro do cabo. Número 3. No modelo M3A1, a coronha também servia como chave para ajudar a desrosquear a base do cano e também possuía uma aba que ajudava a inserir as últimas munições no carregador.
Mais 3 curiosidades sobre a submetralhadora Grease Gun. Número 1. Uma das simplificações do modelo M3 para o modelo M3A1 foi a remoção da alavanca lateral do ferrolho. E então, para manobrar o ferrolho, foi adicionado um buraco onde o soldado precisava enfiar o dedo e puxar para trás. Número 2. Foram produzidas aproximadamente 600 mil unidades do modelo M3 e cerca de 50 mil unidades do modelo M3A1. Número 3. Essa arma não tinha uma trava de segurança externa tradicional, mas sim uma aba na capa da janela de ejeção que, quando fechada, segurava o ferrolho e travava a arma.